faça sócio. Façam como o primeiro, se associem. O assunto que nos traz aqui hoje, eu devo dizer, nos causa constrangimento a todos, a começar pelo orador e passando por quem escuta qualquer palestra que tenha por escopo falar de preconceito. Posto que, no nível evolutivo em que nos encontramos, nenhum de nós poderá dizer que está livre, isento, imune de qualquer manifestação preconceituosa por pensamento, sentimento, palavras ou atos. A gente pode afirmar que demos passos consistentes no combate a certos gêneros de preconceito de que somos portadores. Admito. Mas no nível evolutivo que nos encontramos, eu afirmo que nós ainda não estamos completamente livres dessa chaga da alma, porque o preconceito é o passo que antecede a intolerância. E a intolerância é parceira, irmã siamesa da violência. Portanto, o preconceito está por detrás, se não de todas, da maioria absoluta das manifestações violentas que testemunhamos nos dias de hoje. Neste exato momento, 15 para meio-dia, o preconceito arde no Arpoador. Território conflagrado de disputas invisíveis e silenciosas por um espaço na areia que deveria ser democrático, franqueado e aberto a todos, sem distinção, mas que a parte mais próxima da praia, que tem o maior poder aquisitivo e o direito de estar perto do mar, nunca reagiu bem à ideia de que pessoas vindas de outros lugares da cidade, com menor poder aquisitivo e menos condições de estar próximo da orla, tivessem assegurado o direito de também ali estarem. Eu me lembro das primeiras linhas de ônibus, lá pela década de 1980, ligando a Zona Norte à Zona Sul, passando pelo Rebouças e parando na praia. Eu me lembro da reação da Zona Sul, a facilidade com que a Zona Norte e o subúrbio se aproximavam da praia. Preconceito? Sim. Ontem, no site de notícias G1, eu vou começar agora a discorrer sobre um gênero de preconceito que tem tudo a ver com o último país do mundo a abolir a escravatura. E nós estamos numa área dessa instituição, onde fui informado há pouco, há coisa de 100, 150 anos atrás, ficavam os escravos. Portanto, estamos muito à vontade, bem acompanhados vibracionalmente, para discorrer sobre esse gênero de preconceito abominável que alude à cor de pele. Ontem, no site de notícias G1, na parte de esporte, virou notícia, não apenas no Brasil, mas no mundo, as declarações infelizes do técnico de um time da Rússia, chamado Rostov, o time, quando indagado sobre a possibilidade de se contratar um jogador negro, ele disse o seguinte: já tenho jogadores de pele escura suficientes. Ele se reportava a 6 jogadores. E ninguém perguntou, mas ele emendou a resposta infeliz dizendo:
6 jogadores do meu elenco estão com febre alta, e sabe como é. Eu estou com preocupação em relação à bola. Mais um motivo para eu ter aqui precauções em relação a jogadores de gol. Não preciso dizer que esse senhor, essa declaração repercutiu muito mal na própria Rússia, ganhou notoriedade negativa na Europa e no resto do mundo. Não precisamos ir longe para reconhecer a frequência com que declarações racistas ainda são proferidas, mesmo em solo brasileiro. No mundo do futebol, não faz muito tempo, num jogo entre Santos e Grêmio, no novo estádio do time porto-alegrense, nós vimos manifestações da menor parte da torcida do Grêmio voltadas para o goleiro do Santos, de nome Aranha. Aranha tentou interromper a partida porque se sentiu ofendido, e isso gerou um desconforto tamanho que ele não conseguia mais prestar atenção no jogo. Se dirigiu ao juiz e pediu que observasse o que estava acontecendo ali. Crime de racismo. O juiz não deu muita bola. Algumas televisões registraram os rostos daqueles que estavam chamando Aranha de macaco. Isso resultou em 2 movimentos. 1, após o jogo ele registrou queixa na delegacia. 2, as televisões que registraram as imagens se transformaram em provas. Esta semana que passou, por isso trago a informação, o Ministério Público já denunciou 4 dos torcedores que tiveram desplante de se dirigir dessa forma ao goleiro do Santos. Logo o Grêmio, cujo hino tão bonito, até a pé nós iremos, para o que der e vier, pois o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Foi composto por um negro, Lupicínio Rodrigues. Essa semana o Ministério Público denunciou 4 torcedores que estão sujeitos à pena de reclusão de 1 a 3 anos, fora multa. Na era das redes sociais também vimos, há coisa de 2 meses atrás, não mais do que isso, virou notícia no jornal Globo, um caso vexatório e constrangedor de uma foto que foi postada de um rapaz branco de 19 anos dando um beijo na mulher negra de 20, casal jovem. E eles postaram, e era um beijo, um selinho, como a garotada diz, um beijo comportado, mostrando ou compartilhando o gesto de amor que um nutre pelo outro, e que se consumou no casamento oficialmente registrado. Uma saraivada de comentários racistas na internet, a partir da imagem desse beijo, justificou a pronta reação desse casal procurando a Delegacia de Crimes Virtuais e buscando seus direitos, porque se sentiram ofendidos num país que considera racismo crime. Eu vou sair do território do racismo cor de pele e vou entrar em outra categoria, de preconceito. Nós sediamos há pouco tempo uma Copa do Mundo. Não quero lembrar detalhes, porque a vibração pode cair. Há pelo menos 7 motivos para a gente não se lembrar. Agora, e eu falo aqui na condição de cúmplice de um movimento que teve lugar na mídia, estigmatizando demais os nossos vizinhos continentais, os argentinos, nossos irmãos, porque historicamente nutrimos e retroalimentamos uma antipatia, uma desavença, um preconceito. E isso vai se replicando na forma de piada, de comentário durante uma transmissão esportiva, como é bom ganhar de Argentina, e por aí vai. Nós nos preparamos para uma guerra aqui.
enquanto anfitriões de um evento maior do mundo no futebol, e que os argentinos, tão próximos, promoveriam, como fizeram, uma invasão. Carro, motorhome, avião, ônibus, todos os meios, até de bicicleta. E aqui chegando, qual não foi a surpresa de muitos de nós de nos depararmos com pessoas muito simpáticas e interessantes, e muito parecidas conosco em vários aspectos. Uma identidade sul-americana, um jeito de resolver as coisas, uma maneira, uma paixão pelo futebol que nós compartilhamos, e uma instigante e reveladora, eu diria, um instigante e revelador respeito que eles têm pelo Brasil. Eles conhecem muito mais o Brasil do que nós, a Argentina. Eles conhecem muito mais as nossas músicas, os nossos autores, as nossas novelas. Final de Avenida Brasil na Argentina, convidaram os atores da Globo num estádio de futebol para acompanhar o último capítulo. Eles têm por nós um respeito e uma veneração que nós não temos a capacidade mínima de ter curiosidade sobre o que é a cultura argentina. Minha mulher, que gosta muito de cinema, conhece muito de cinema. Ontem estávamos conversando sobre o cinema argentino. O nome do ator que você falou, que é o número 1, Ricardo Darín. Que ela conhece, eu fico constrangido ouvindo a Cláudia falar de Ricardo Darín, porque ela de fato conhece boa parte dessa cinebiografia de um ator reconhecido em boa parte do mundo. No Brasil, não. Nós estamos blindados aos assuntos argentinos. Quando muito nos lembramos do churrasco argentino. Fora isso, persona não grata. Por quê? O que nos afasta deliberadamente? O que não nos permite ter sequer curiosidade sobre esse país tão próximo? Preconceito. Muitos dos turistas que vieram ao Brasil acompanhar a Copa também se surpreenderam com algo que acabou não acontecendo aqui, mas foi veiculado como o risco deles serem maltratados, de haver inúmeras manifestações hostis de rua, de serem surrupiados, assaltados, alvo de atentados, o que fosse. Não foram poucas as declarações de surpresa dizendo: adorei, fui muito bem tratado, por onde andei, fui bem recebido. Havia da parte deles um certo preconceito em relação à falta de capacidade do brasileiro sediar um evento desse porte e acolher generosamente mais de 1 milhão de pessoas. Nós o fizemos. Quando o espírita fala de preconceito, ele também precisa ter uma reflexão sobre certos posicionamentos históricos que nós já assumimos. E fazemos isso com a melhor das boas vontades. No sentido de que nem nós, espíritas, enquanto movimento, estaríamos livres de certas, eu diria, reflexões importantes a respeito de como o preconceito se manifesta. Não sei se é do conhecimento de todos, a Umbanda, enquanto movimento, nasce de uma dissidência do espiritismo, a partir de uma bronca dada pelo dirigente do centro, que comandava a reunião mediúnica, na cabeceira da mesa branca, que vejam, é curioso como a gente não gosta de se misturar. Então quem é você? Espírita kardecista. Eu estou vendo a imagem do Kardec e eu acho que ele, no plano astral, não soa bem aos ouvidos do codificador, que não criou nenhuma nova seita ou religião. Seguidores de Kardec, ele não gostaria de ouvir isso. Não há seguidores de Kardec. Kardec tinha mais o que fazer naquela encarnação enquanto o codificador do que criar uma seita com todo mundo atrás de Kardec. Kardec foi um facilitador, um codificador de informações organizadas por ele
e que são ou devem ser entendidas como filosofia espiritualista. E a vida segue. Não há kardecistas, não há espíritas de mesa branca, são denominações equivocadas e por detrás delas há preconceito nosso. O certo seria dizer, não, eu sou espírita, e se você quiser ratificar essa posição, dizer, espírita, como você sabe essa designação, originalmente falando, espiritismo é uma palavra que vem do francês, spiritisme, é um neologismo, uma expressão nova, criada para designar uma nova filosofia espiritualista, codificada por Allan Kardec. Leva-se tempo essa explicação, mas ela é mais politicamente correta e intelectualmente honesta. Sou kardecista, mesa branca. Estamos ratificando uma posição, talvez, eu não quero afirmar, que nos isenta de preconceito. A Umbanda surge enquanto movimento a partir da bronca dada por um dirigente de centro espírita de mesa branca, que, incomodado com o linguajar de uma entidade que se manifestou através de um médium e que se identificou como o caboclo das 7 encruzilhadas ou algo assim, foi imediatamente repreendido e advertido. Na espiritualidade não há porquê uma entidade se manifestar nesses termos chulos, popularescos. Ele, esse médico, se sentiu alvo de preconceito. Nasce a Umbanda, a partir de um grupo dissidente. E vem Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, a partir do que disse Manuel Filomeno de Miranda, narrar em detalhes a visita que ele, Bezerra, capitaneando um grupo de estudiosos, interessados e curiosos, entre os quais Manuel Filomeno de Miranda, baixa no terreiro, mas não para intervir, não para participar. A preocupação de Bezerra era ali observar o nível de excelência do trabalho de cura naquele ambiente, não por outra razão, senão pelo fato de que ali havia boa vontade, o cristianismo praticado, ajudar a qualquer um, sem perguntar nada de onde você veio, o que você acredita. Veio, eu ajudo, está aqui é porque precisa, o que me cabe fazer é lhe socorrer. E nos 2 planos da vida, num terreiro de Umbanda, se verificou a prática da caridade num nível de excelência, que levou Bezerra a dizer, vejam esses irmãos, claro, eles estão num outro gradiente de compreensão, num outro nível de interpretação da realidade espiritual. Eles podem avançar, evidentemente, do ponto de vista do entendimento de como cientificamente se processa a fluidoterapia, fenômeno mediúnico, mas a matéria-prima do bem está lá porque a boa vontade, a generosidade, a misericórdia, a caridade ativa. Não cabe preconceito. Não há porquê ter preconceito. Mas esse é um país onde macumba é a palavra que designa, por parte daqueles preconceituosos, qualquer orientação ou qualquer religião onde a mediunidade, onde a capacidade de você se relacionar de forma mais ostensiva e direta com o plano espiritual é macumbeiro, é da curimba, e por aí vai. E a gente acha graça, porque a gente faz isso. A gente acha graça, porque a gente alivia o peso, porque nós replicamos o preconceito. Logo nós, que na primeira metade do século passado fomos proibidos por lei de realizar assembleias ou reuniões públicas como essa que acontece aqui hoje, por lei, Estado Novo, Getúlio, não pode. O catolicismo ainda poderoso, que se confundia com o poder político, discriminou espíritas e seguidores das tradições afro-brasileiras. Não podem. É um entendimento equivocado. Eles usam magia, é bruxaria, e começava toda aquela nomenclatura tão gasta do período da Idade Média, da perseguição implacável, da Inquisição.
Quem quiser entender o nível de loucura da Inquisição, leia um livro chamado Maleus Maleficarum, traduzido por Rosemarie Muraro, O Martelo das Feiticeiras, que era o índex da igreja para reconhecer onde há bruxaria. Se a mulher tivesse sinais, em certos lugares do corpo, se desse uma gargalhada meio estridente, estranha, entrava na lista dos investigados e ardia na fogueira. Foram aproximadamente, oficialmente falando, 17 a 20 mil mulheres que morreram na fogueira por rir do jeito errado, por determinadas práticas que eram consideradas heréticas e por aí vai. Nós continuamos fazendo isso. Quando chamamos alguém de macumbeiro, curimbeiro, magia, bruxaria, sem conhecer, ou marcar a diferença que nos separa dos outros, dizendo kardecista, mesa branca, da elite branca. E hoje, nos dias de hoje, o que nós espíritas estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, movimento espírita no Rio de Janeiro, na direção dos nossos irmãos Candomblé e da Umbanda, que estão sendo perseguidos, os seus templos, os seus terreiros estão sendo fechados ou depredados ou queimados, nas comunidades como Alemão, Maré, Ilha do Governador, onde as lideranças do tráfico, presas do complexo penitenciário de Bangu, e lá convertidas ou identificadas com certas seitas neopentecostais, validam o preconceito de certas lideranças supostamente religiosas, supostamente cristãs, que entendem serem os seguidores e os praticantes de Umbanda e Candomblé, manifestações diabólicas. Eu trouxe aqui um livro, não sei se eu vou conseguir abrir na página certa, mas eu quero dar um número. Esse livro é da universidade, ele foi lançado por pesquisadoras brancas. Só para ficar claro, o livro chama-se Presença do Axé, Mapeando Terreiros no Rio de Janeiro. Quem escreveu foi Denise Pini Fonseca, Sônia Maria Giacomini. As duas sociólogas, antropólogas, não professam como crença nem Umbanda nem o Candomblé. Entretanto, mapearam a discriminação dos terreiros e o resultado é estarrecedor. Esse livro foi lançado esse ano. Eu entrevistei essa senhora para a TV Globo, professora Sônia. Houve 840 entrevistas em 840 terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro, e a pergunta feita foi: já sofreu algum ato de discriminação? 430, mais da metade, declararam que sim. E na maior parte dos casos, essa discriminação manifesta a partir de gente que se diz cristã. Bom, nós vamos ver na história da humanidade, na história recente, diversas manifestações horrorosas de preconceito que não decantaram totalmente. Não faz muito tempo nós tivemos o fim do regime do Apartheid na África do Sul, onde estivemos há quase 3 anos atrás. Não mais do que 14 ou 15 anos depois do fim do regime. E para quem não sabe o que é o Apartheid, vale pesquisar. Era um regime segregacionista que colocava na letra da lei todos os direitos que a minoria branca tinha e que se consolidavam no dia a dia sobre os supostos direitos poucos da maioria negra. Não era possível a um negro transitar de uma cidade para outra, ou na própria cidade onde vivia, em certos lugares, sem passe.
sem autorização da minoria branca. Não podia pegar o mesmo transporte, usar o mesmo banheiro, estudar na mesma escola. Isso não faz 20 anos, no país mais rico da África. O preconceito está entre nós. Voltando um pouquinho na linha do tempo, a última grande guerra mundial provocou a morte de 20 milhões de soviéticos. Os soviéticos morreram no enfrentamento dos alemães nazistas porque estavam na linha de frente, era uma questão de disputa territorial. Mas os 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra não morreram porque estavam na linha de frente, morreram por serem judeus. Como os ciganos morreram por serem ciganos, como os homossexuais morreram por serem homossexuais. Não era uma questão de fronte de combate, uma batalha campal. Era uma questão de raça ariana. Como eu posso legitimar no Terceiro Reich a condição superior de alguém que é branco e tem uma determinada origem na árvore genealógica? Há suspeitas, inclusive, de que Hitler tinha na sua família ascendência judaica, que é muito interessante. Meus amigos, ainda aqui entre nós, sem querer viajar muito na história, e antes de entrar no território da leitura que o Espiritismo faz do preconceito e da intolerância, que é o que importa, eu estou fazendo um preâmbulo. Porque, em tese, nenhum de nós, quando perguntados de bate-pronto, se diz preconceituoso. Eu preciso aquecer as turbinas. Eu preciso preparar o ambiente para a gente afrouxar as amarras e dizer: sim, por razões espirituais, um acúmulo de vidas onde o preconceito era a regra, não era a exceção. Sim, por razões culturais, ainda presente num país miscigenado como o Brasil. A gente tem essa autoimagem de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E quem lê o livro sabe que essa, eu diria, tutela espiritual, esse acompanhamento mais firme da espiritualidade a partir de Ismael e de outros grandes gestores da espiritualidade se deu até a proclamação da República. Era a nossa maioridade espiritual dali para frente era com a gente. E que caminhos nós estamos tomando num país coração do mundo, pátria do Evangelho? Já falei de casos de racismo. Tem dificuldade em lembrar aqui algum ministro ou ministra do governo Dilma, é possível que tenha, porque são muitos, negro ou negra. É possível que exista, não estou dizendo que não existe, mas se tiver minoria absoluta, num país onde a maioria é negra. Quando a gente fala, portanto, do preconceito contra a mulher, num país machista, o Brasil é um país onde as estatísticas do IBGE na hora de aferir homem e mulher, mesma profissão, por exemplo, contador, com a mesma escolaridade, a mesma carga horária de trabalho, os dois estão empregados, na média, não ganham a mesma coisa. O IBGE registra ainda hoje essa assimetria entre salários pagos a homens e mulheres para o exercício da mesma função. Isso é sociedade patriarcal. Isso é o machismo interpretado pelo IBGE. É esse machismo que faz com que a gente veja a quantidade monumental de assassinatos cometidos contra mulheres, na maioria absoluta dos casos, pelos próprios companheiros dentro de casa, maridos, cônjuges, namorados, aqueles com quem a mulher tinha mais cumplicidade e intimidade, se voltam contra elas com as mais abomináveis agressões. Nós tivemos que instituir a Lei Maria da Penha no Brasil, porque a quantidade de homens que não pagavam, de acordo com o Código Penal, a justa pena por atrocidades cometidas contra as mulheres, determinou uma revisão das leis. A Lei Maria da Penha procura justamente prestar maior justiça a um fenômeno que é
Dependendo das condições de temperatura e pressão das circunstâncias, essa pena é diluída. Mas por que diluída? É um homicídio, é um estupro, é uma agressão violenta que desconfigura, deforma o rosto, determina retirada de membros. Eu sou do tempo em que o homem se safava de penas mais severas quando agredia a mulher, porque era em defesa da honra. Em defesa da honra. Olha, quantos homens escaparam da cadeia porque alegavam no tribunal? Não, mas foi uma legítima defesa da honra. Graças a Deus isso mudou. Não faz 30 anos, 30, 35 anos, que você se safava no Brasil, enquanto homem, de uma agressão violenta contra a mulher, dizendo: não, mas eu tinha que defender minha honra. Nesse país machista, há um preconceito ainda enorme, e eu não isento nenhum movimento religioso ou filosófico desse estigma que ainda pesa sobre homossexuais. Ser homossexual em vários países do mundo é crime. No Brasil não é, mas aqui a gente não consegue tipificar, como tipifica o racismo como crime, a homofobia. Não conseguimos avançar no Congresso, entender que pregar ou defender a tese de que o homossexual é alguém que não é igual, não virou ainda crime nesse país, porque no Congresso nós temos uma bancada que suporta convicções teológicas de parte do catolicismo e do protestantismo mais, eu diria, radicais, que entendem, se houver a tipificação de crime da homofobia, o pastor, assim denominado, não poderá dizer no púlpito, na sua pregação, que o gay, que o homossexual é alguém que está... Eu nem sei o que eles dizem, eu só sei que é algo desabonador ao extremo. Está influenciado pela coisa ruim, ou é alguém que tem a capacidade de contaminar ou influenciar negativamente o ambiente, por aí vai. Numa instituição espírita, o homossexual é recebido com respeito, como um ser humano. E não raro ele é entendido como alguém mais digno de confiança e respeito do que um heterossexual. Porque a imagem do heterossexual, pai de família, trabalhador, naquela outra versão que a espiritualidade conhece, mas a sociedade não, é o pulador de cerco, quanto mais que se diverte com todas as práticas possíveis que lhe dê na telha, que o dinheiro possa comprar, ou que seu desejo não educado e não evoluído determina, para contaminar a própria mulher, que é comum, diga-se de passagem. Então a sociedade elege quem merece respeito, é o hétero. E aí vem a justiça e determina. Isso já é muito frequente e comum no Brasil, que um casal homossexual de homens ou mulheres pode adotar filho ou filho. E por que a justiça dá sinal verde para a adoção de crianças a partir de casais homossexuais, sejam eles 2 homens ou 2 mulheres? Isso foi objeto de investigação. A justiça não delibera com base em suposições ou achismos. Construiu-se a convicção de que não é por um casal ser hétero ou homossexual, não é por isso que você tenha o grau de confiança mínimo necessário para determinar que possa adotar quem quer que seja, que criança for. Não é isso que determina, é a qualidade da relação, é a qualidade do amor que seja dispensado para aquela criança, com todas as salvaguardas, os cuidados, a custódia, a tutela, a responsabilidade, a orientação, como vai se forjar o caráter, a moral. E isso independe de orientação sexual. Quantas piadinhas de gays
no dia a dia a gente escuta. Quantas vezes nós nos flagramos aparentemente chocados, estupefatos, porque ouvimos o relato de que alguém próximo de nós, eventualmente da nossa própria família, sai do armário, como se diz, e revela para a sociedade que não se conforma mais com aquela hipocrisia, esconder porque eu sou assim. E é dessa forma que o Espiritismo acolhe, aceita e respeita homossexuais. Há várias explicações possíveis para uma pessoa no corpo de homem ter atração não pelo sexo oposto, mas por outro homem. São várias as possibilidades. Nenhuma delas legitima o preconceito. E nenhuma delas deveria estigmatizar essa pessoa, pelas razões que eu expus. Essa questão do preconceito ela está tão fortemente arraigada na cultura e na nossa formação. Eu descobri que na Universidade de São Paulo, a USP, existe e foi criado para isso um laboratório de estudos sobre a intolerância. Sempre precisou abrir na academia uma frente de pesquisa que realiza trabalho de campo para entender de onde vem isso. Por que a gente não consegue admitir o outro apenas pelo fato do outro ser diferente? De onde vem isso? E como isso se propaga tal qual rastilho de pólvora? Apenas para lembrar o que diz a nossa Constituição, que é bom a gente saber o que a Carta Magna do Brasil determina quando o assunto é esse. No artigo 3º, parágrafo 4º, no capítulo dos Objetivos Fundamentais da República, está lá: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. É essencial ter consciência de que a homofobia está inclusa no item outras formas de discriminação. Daí uma disputa jurídica ainda interminável, mas que tem lugar. Isso é tão forte ainda na sociedade, o preconceito, e tudo que eu estou dizendo é para estimular em vocês o desejo sincero de reagir a isso, sublimando a jornada espiritual, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Albert Einstein, que é sempre bom citar a frase de Einstein, o camarada está na dúvida, ainda não estou convencido, não sei se é ou não é. Aí o orador vai lá e garimpa uma frase do Einstein e fala: olha, ele, que não era um judeu não praticante, diga-se de passagem, declarou certa vez, eu acho que é uma das frases mais famosas de Einstein, aspas: triste é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Isso é para a gente ter uma noção da ordem de grandeza do que a gente está falando. Não é algo banal, não é algo fácil de deliberar assim, a partir de hoje não tem mais. Isso está casado com o convite que a doutrina espírita nos faz. O verdadeiro espírita é aquele, não que sabe de cor e salteado tudo que está escrito no livro dos Espíritos, sabe recitar o Evangelho, conhece todas as obras de André Luiz, conhece toda a série psicológica de Joana, toma passe toda semana, vê palestra toda semana, toma hectalitros de água fluidificada toda semana, aí desencarna e aparece num lugar em que André Luiz, numa das primeiras obras, eu sempre cito o livro sem lembrar do nome, Luiz, se você lembrar, me diz. Mensageiro. Nada por ser médium. Na obra Os Mensageiros, André Luiz revela um lugar do umbral reservado para espíritas notáveis, do ponto de vista da erudição, da capacidade de explanar o que é essa doutrina, por recitar de cor e salteado todas as perguntas e respostas, por serem relativamente ativos na instituição a que pertencem. O que eles estão fazendo no umbral, meu Deus do céu? O espiritismo em si não significa muita coisa. Vou repetir. O espiritismo em si mesmo não vale nada se não for entendido como ferramenta que a gente use e se aproprie para dar um passo à frente no nível evolutivo. Ser um espírito erudito é mau negócio, é melhor ser um materialista ativo. Eu não acredito em Deus, mas o cara arregaça, mano. Se alista em tudo que é obra, é o obreiro.
é o obreiro. É aquele camarada, é o cunhado do pastor. Não acredita nada naquilo, para fazer média com a mulher, comparece, vai lá, arregaça a manga, ajuda a construir a casa do pobre, faz mutirão. Ele está ali porque ele está ali sentindo que ele pode ser útil, que ele pode fazer a diferença, minorando o sofrimento e a dor dos outros. Aquela religião dele é essa, é a religião da atitude, é a religião do bem, é a pedagogia do exemplo. Ele faz não é porque está escrito, ele faz porque ele se sente bem. É isso que faz a diferença. Há um filósofo italiano, Norberto Bobbio, que eu garimpei uma frase dele interessante, nos diz, o Bobbio: o que é intolerância? Incapacidade de um indivíduo conviver com a diversidade de conceitos, crenças e opiniões. O que foi a última campanha eleitoral? Se não a tentativa de dividir o Brasil entre ricos e pobres, nordestinos e os outros, ou como alguns dizem abertamente num determinado segmento político, nós e os outros. O que seria político? Bezerra foi político. Só para a gente lembrar, Bezerra vai falar de política? Não, tem que falar de política. Não há mundo de regeneração possível sem instituições sociais fortes e atuantes. O sistema político ele precisa ser empoderado, a alternativa é o caos. A política é a arte de construir pontes, é a arte do diálogo. Eu não concordo com você, mas vamos buscar um caminho do meio. Vamos ver onde a gente pode se acertar. Isso é política. Você faz política com a sua mulher ou com o seu marido. Todo dia, você não sabe o que faz. Isso é política. Vamos negociar. Amor, hoje tem um almoço lá no Pedro. Amorzinho, é tão importante aquele trabalho. E seria tão legal você ir comigo. Vamos lá que depois a gente vai ver aquele show que você está tentando me levar há tanto tempo. Isso é política. Não é para brigar porque um não quer. Negocia. Vamos ver onde é que vai, de que jeito vai. Todo dia. É assim que é. As pessoas são diferentes mesmo. Não dá para agradar todo mundo, nem ele agradou. Rouanet, Dani Rouanet, da cultura. Qual o nome do Rouanet que eu esqueci? Alguém se lembra? Enfim, foi ministro da Cultura e instituiu a Lei Rouanet. Sérgio, eu acho. Paulo Sérgio Rouanet. Obrigado. Disse certa vez o seguinte, eu estou aqui repetindo: a intolerância pode ser definida como uma atitude de ódio sistemático e de agressividade irracional com relação a indivíduos e grupos específicos, à sua maneira de ser, ao seu estilo de vida, às suas crenças, às suas convicções. Essa atitude genérica se atualiza em manifestações múltiplas de caráter religioso, nacional, racial, étnico e outros. Está na hora de chegar no finalzinho. Então a gente vai chegar no Espiritismo. O que diz o Espiritismo? Eu vou começar por Joana de Ângeles, a partir de uma mensagem linda, psicografada pelo Divaldo em maio de 97. Preconceitos, herança do primarismo egoístico do ser humano, de quando somente almejava todos os frutos de alegria e felicidade para si mesmo. Remanesce o preconceito dividindo as criaturas e assinalando-as com o ferrete do desequilíbrio. Que a natureza é implacável. O que é a natureza? A natureza é mega biodiversa. A natureza, por excelência, é uma característica da natureza. A natureza não é homogênea, a natureza é diversa. E é na diversidade que a natureza encontra a sua força, sua pujança, sua saúde, sua resiliência. Vai numa floresta ver o que é natureza. Natureza é a exuberância da multiplicação dos seres no microcosmo, no macrocosmo,
há uma confusão de diferentes formas de vida, de onde resulta a sinfonia da vida. Numa orquestra, cada músico tem um instrumento muito diferente do outro. Uma flauta doce, uma harpa, um tímpano. Entretanto, é preciso entender como cada aparentemente desprezível instrumento é fundamental para a compreensão e para o entendimento da beleza da sinfonia. O mundo é diverso. A natureza nos dá sinais disso quando determina no código genético, se você tem uma comunidade distante, onde os parentes se reproduzem. Isso acontece em alguns lugares do mundo, isolados. Os primos de primeiro, segundo, terceiro grau vão se casando e vão procriando e a vida segue. Há uma vulnerabilidade genética, maior propensão a doença, maior propensão a malfeitos congênitos. Por quê? Porque a vida determina, nos convida à diversidade. Diversidade genética é sinal de saúde. A vida precisa disso. Nos diz Joana, o preconceito, esse degradante julgamento antecipado, que subestima o que não conhece ou a quem combate por paixão inferior, é chaga moral que ainda se demora no organismo social e deve ser combatido tenazmente. Prossegue ela, gerador de conflitos nos quais predomina a impiedade, responde pelas guerras destruidoras, nas quais os povos e as nações se atiram uns contra os outros, devorados pela volúpia da alucinação. Vocês estão vendo em pleno século XXI, o Estado Islâmico veiculando nas redes sociais barbárie que alude a um período medieval. Aliás, bárbaro, não é nem medieval, é pré-medieval, é a barbárie absoluta. Como é que eu aniquilo o oponente? Eu boto uma imagem e corto uma faca no pescoço. É a barbárie, é o exemplo mais selvagem da intolerância. E isso replicado nas redes. Ainda, Joana, qualquer tipo de preconceito, de julgamento prévio e condenação sem justificativa traduz atraso ético e espiritual. Outro dia, fazendo essa palestra em outro lugar, abrimos para a pergunta, e uma das perguntas foi: muitos humoristas talentosos da nova geração acham impossível contar piada sem explorar o preconceito. O que você acha? Eu falei, eu acho essa uma questão complicada, mas eu tenho opinião sobre. Numa sociedade que ainda tem de forma tão entranhada, como a Joana está dizendo, o preconceito, de forma menos ostensiva, como já foi no passado, mas está aqui, está no ar. É claro que eu tenho mais sucesso, ou alcanço mais rapidamente o meu objetivo de fazer sucesso contando piada, recorrendo ao expediente de brincar com o judeu, com o gordo, com o magro, com o careca, com o cabeludo, com o pentuço. Eu vou por aí. Eu não queria estar na pele de um humorista da nova geração que quer fazer sucesso na vida e de repente começa a ver as implicações morais e éticas de se cacifar no mercado às custas de piadas que eventualmente exaltem o preconceito. Eu vou contar um caso real. Não vou dizer o nome do humorista por razões óbvias, mas o caso é conhecido e teve repercussão. Ele mostrou no seu talk show à noite a foto que ele garimpou na internet de uma mulher de uma cidade pequenininha do interior, que era a campeã de doação de leite materno para um banco de leite da sua comunidade.
Ele usou expressões chulas. Por que ele mostrou isso no programa humorístico? Para repetir a informação de quantos litros ela tinha capacidade de doar e chamá-la de vaca leiteira. Eu vou resumir uma história longa. Essa mulher, que generosamente, ela tinha essa capacidade de produzir muito leite, e quando ela viu que isso teria utilidade serventia, não pensou duas vezes. Ela era, de fato, estratégica para a manutenção do banco de leite, que é de fundamental importância para as mães que não conseguem produzir leite suficiente para o filho, porque o leite é um importante reforço do sistema imunológico, insubstituível. Não tem nada tão bom quanto o leite materno. O leite dessa mulher secou, porque ela passou a ser estigmatizada na rua por quem havia ou visto o programa ou assistido depois na internet e replicado nas redes do Face, do Twitter e por aí vai. Resultado, essa mulher ficou famosa como uma vaca leiteira. Entrou em depressão, o leite secou. Orientada por outros, resolveu acionar judicialmente o humorista, dizendo: eu vou acionar você pela injustiça que você causou, não apenas a mim, mas a uma comunidade prejudicada pela sua atitude irresponsável. E o dinheiro que eventualmente venha dessa causa não é para mim. É para essa instituição que ficou privada do benefício que eu generosamente tentava dar e não consigo mais por tua causa. Eu estou trazendo para vocês uma situação aparentemente boba, vaca leiteira, que determina um imenso prejuízo a quem diretamente se sente afetado. Milhares ou milhões podem achar graça. Uma pessoa se sente prejudicada, se deprime e prejudica um grupo social de risco que fica privado daquele benefício. Prossegue Joana. O ser humano, no entanto, sai lentamente do primarismo e avança para as faixas nobres do conhecimento e da emoção, nas quais não remanescem o egoísmo, a soberba e o crime de cuja união surge o preconceito. Símbolo do amor sem limite, Jesus rompeu com todos os preconceitos de raça, de crença, político, ideológico, contra a mulher, as minorias, e instaurou na terra o período da verdadeira união das almas, que lentamente vai se realizando entre o ser humano. Nós não estaríamos no ano 2014 depois de Cristo se ele, o mestre, tivesse apenas falado o que falou. Ele praticou o que disse. A revelia do que seus apóstolos entendiam, ele foi jantar com o cobrador de imposto. Não é só agora que o cobrador de imposto, a nossa Receita Federal, é impopular. Na época de Jesus, tinha um cobrador de imposto, todo mundo sabia quem era. E era um cara que destoava pela capacidade de acumular bens dos outros. Jesus tomou. Já foi convidado, eu vou. Não faltaram os conselhos dos apóstolos. Jesus sabe quem é. Tem certeza? Não, eu vou. Esteve com os assenianos, chamados de forma preconceituosa de leprosos. As mulheres no Antigo Testamento se confundem com acessórios ou bibelôs. Não é fácil ler o Antigo Testamento e ver o que era ser mulher naquela época. Joana de Ângeles, contemporânea de Jesus, como Joana de Cusa, foi mulher numa época que as mulheres se casavam com 12 anos de idade, por imposição do pai, com um casamento de interesse. Mulher era moeda de troca, de negociação. Para quem Jesus apareceu primeiro na condição de ressuscitado? Então Jesus deu sinais muito claros de que as convenções da época, eventualmente preconceituosas, precisavam ser combatidas não por palavras. Uma coisa é ele dizer numa palestra, no Sermão da Montanha,
Homens e mulheres, somos todos iguais. O que teria força? Primeira aparição de Jesus, que é um momento nobre do Evangelho, porque ele está demonstrando que a morte não existe. Não foi para qualquer um. Foi para uma mulher. E dentre as mulheres mais próximas havia aquelas mal faladas, com as quais Jesus não se furtava de estabelecer contato. Meus amigos, Kardec sobre o preconceito, já que até hoje nos dizíamos kardecistas, vou encerrar com ele, o codificador, porque nós somos espíritos. Não existe kardecismo, não, irmão. Kardecismo, nunca ouvi falar. Abre aspas. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de classes sociais, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Melhor compreender o equívoco do preconceito na vida atual. Porque se persistirmos no erro, pedagogicamente, pela lei que rege a vida do universo, através do fenômeno da reencarnação, experimentaremos na pele as mesmas circunstâncias opressoras que hoje determinamos para o nosso próximo, por palavras, pensamento, sentimento. Temos esse poder. O que pretendemos fazer doravante quando ouvimos uma piada engraçadíssima de cunho racista ou preconceituoso? Que postura teremos doravante quando nas redes sociais acharmos muita graça numa imagem, num texto, eivado de preconceito ou de intolerância, na hora de ter o poder de replicar ou apagar? Não é fácil, mas é necessário que seja feito. Temos todas as condições para fazer isso. E o que eu desejo para mim e para vocês é que tenhamos sim a determinação e a coragem de fazê-lo já. Obrigado pela atenção.